que se lhe assemelhasse. Marçal, o nosso rendeiro, também pernoitou aqui e foi perseguido com ruídos debaixo mesmo dos seus pés e presenciados pelo jardineiro. Noite de sexta-feira 31 de dezembro para sábado, 1 de janeiro de 1876. 40 minutos depois da meia-noite, somos todos despertados por uma série de pancadas terrificantes na porta do quarto verde. Em seguida, outras no interior e nas escadas. Prolongadas pancadinhas no corredor do 2 andar, terminando por 4 fortes estrondos surdos. Duração de 7 minutos. Noite de sábado para domingo 2 de janeiro a 1h05, fortes pancadas fazem-se ouvir na porta do quarto verde. Levantamo-nos todos. Em primeiro lugar, grande galope no corredor do 1 e depois no do 2 andar. Em seguida, 13 pancadas irregulares, mas batidas 2 a 2, no interior do quarto verde. Depois, passos vários como que provindos de cima. Uma pancada violenta na porta do quarto verde 3 no interior. Depois, 8, parecendo vir do 2 andar. O castiçal, a meu lado, estremece a todo o momento. Às 6h30, várias pancadas, quais as noturnas, sendo de notar que, a partir das 3 da madrugada, todos quantos descem de seus quartos são acompanhados passo a passo e em marche, até ao rés do chão, por pancadas que param ou continuam, com eles. O vigário da paróquia foi assim acompanhado e nada conseguiu ver. Segunda-feira, 3 de janeiro à noite, fiquei só, na sala de visitas. A luz estava acesa e ouvi 6 pancadas bem nítidas no consolo, que se achava a 2 metros distante. Voltei-me e nada vi. Noite de segunda para terça-feira 4 de janeiro às 3h 12 pancadas, 2 a 2, foram dadas na porta da senhora X. A janela mais próxima estremecia a cada golpe. O quarto está iluminado, nós estamos alertados, bem senhores de nós. Nada vimos. 5 minutos após, ouvimos uma galopada, algo como porrete caminhando aos saltos no corredor do 1, e logo a seguir no do 2º andar. Finalmente, pancadas leves e surdas. O doutor L., que aqui pernoitou, ouviu perfeitamente o estrupido no corredor e nada mais. O senhor cura de B. deitou-se no quarto vermelho e passou grande parte da noite ouvindo uma série de rumores pouco violentos, mas assaz estranhos, no corredor, tanto que nem aí deitou. Está convicto de que tudo só pode ser sobrenatural. Quarta-feira, 5 de janeiro, o Rev. Frade H.L. aqui veio mandado pelo senhor bispo, para observar os fatos e auxiliar-nos. À tarde, cerca de 5 horas, isto é, pouco antes de sua chegada, estando a senhora X com o filho na sala de visitas, ouviram o barulho da porta empurrada com violência, ao mesmo tempo em que a maçaneta a movia com rapidez. Maurício estava aterrado e a senhora pôs-se ao cantar alto para impedi-lo de ouvir. Estada do Rev. H.L. A partir do momento em que aqui chegou, a calma entrou a reinar de maneira absoluta. Nada, absolutamente, ocorreu nem de dia nem de noite. No dia 15, celebrou um ofício religioso. A partir desse dia, ouvimos alguns ruídos isolados e extraordinários, noturnos e sempre em locais distantes do frade H., de modo que ele não poderia ouvir. O reverendo nos deixou na segunda-feira 17 e a sua partida foi logo acompanhada de uma série de fenômenos tão intensos quanto os anteriores à sua visita. Noite de 17 para 18 de janeiro às 11 horas, ruído como a queda de um corpo no corredor do 1 andar, seguido do rolamento de uma bola, a esbarrar na porta do quarto verde. Galope interminável no 2 andar, acompanhado de 20 detonações surdas, na mesma direção, 18 no interior do quarto verde. São 11h35 e 5 fortes pancadas deflagram na porta do quarto verde, 15 surdas na escada do 2 andar. 2 sapateados no patamar e 10 pancadas surdas na escada do 2 andar e tudo estremece em torno de nós. Noite de 19 para 20 de janeiro às 11h15 somos despertados por uma galopada no 2 andar, terminando por 12 pancadas na porta do quarto verde e 55 outras no interior. Pouco depois, 9 pancadas como de macete, na escada do 1 andar. Outros galopes prolongados, 5 pancadas secas, tamborinagem no interior do quarto verde, 3 toques na ponta do mesmo, 27 na janela do meu quarto.
As duas últimas janelas da senhora X estremecem. Duração: 10 minutos. Às 11h45, 11 pancadas no meu quarto. Tendo se ausentado por alguns dias, em visita a um irmão, o Sr. X rogou à esposa que se incumbisse desta agenda durante a sua ausência. Eis o que registrou a Sra. X, noite de 20 para 21 de janeiro 1 a 8, 5 pancadas comuns, seguidas de 19 violentas, no corredor. 2 na porta do roupeiro, 6 no interior da mesma, 9 na porta do quarto verde, 11 no 2 andar, seguidas de inúmeros pequenos estalidos cadenciados no 2 andar. Duração: 7 minutos. Mais 12 pancadas surdas, sempre no 2 andar, e pancadas que pareciam vibrar de porta em porta. À 1h20 todos ouvem 4 fortes gritos, semelhando berros de boi como que vindos de fora, mas, ao nível da janela, e logo como que 2 vergastadas na escada. A seguir, 10 pancadas mais fortes e rufos de tambor no 2 andar. À 1h30, 2 estrondos no 2 andar, estremecendo vidraças, móveis, quadros, etc. Às 2h05 numerosas pancadas na escada, uma na porta do roupeiro, outra na porta do quarto verde, destacando-se uma sonoríssima. 5 estrondos surdos no 2 andar fazem estremecer todos os móveis, seguindo-se 5 pancadas fracas na escada e 4 no 2 andar. Um mugido de fora, ao norte da casa, ao nível das janelas. Às 5h45 um estrondo repercute no corredor e logo um tropel. Depois, é a porta do quarto verde que se abre e fecha com fragor. Essa porta está fechada à chave e o trinco lhe foi arrancado. Enfim, o rolar de uma bola nesse mesmo corredor e uma pancada no alto da escada. Nessa mesma noite, a senhora X, que mantinha a luz acesa, ouviu como que o baque de um objeto volumoso, caído da mesa de cabeceira. Procurando ver o que fosse, nada encontrou. Noite de 21 para 22 de janeiro às 3 horas fomos todos despertados por 15 pancadas partidas do 2 andar. Noite de 22 para 23 de janeiro às 3 horas fomos despertados por 20 pancadas surdas no 2 andar. Prosseguem aqui as anotações do Sr. X, noite de 23 para 24 de janeiro às 9 horas uma galopada no corredor, seguida de pancadas amortecidas. A noite está calma. De manhã, primeiro às 6, depois às 7 horas, ouvimos uma série de pancadas, sempre no corredor. Hoje sigo para P. Minha mulher anotará o que ocorrer em minha ausência. Dia 25 de janeiro às 4h30 ouvimos muito barulho em cima. Lá fui com a Melina e encontrei revolvidas as camas de Augusto e Emília, mas coisa singular de modo absolutamente idêntico. Depois de verificar esse distúrbio, encaminhei-me ao quarto verde. A porta resistiu, calçada por dentro com uma poltrona. Recoloquei a poltrona no seu lugar e prossegui. Ao entrar no meu gabinete, um quadro colocado por dentro, de encontro à porta, tombou-me aos pés. Tudo ali estava em desordem, cartões espalhados pelo chão, a poltrona de pernas para o ar e repleta de papéis, cartas, etc. Às 5h10 o Sr. Abade lia o breviário. Posto que há 3 dias tenhamos tido um belo tempo, eis que esguicha da chaminé um jacto d'água, apagando o fogão e espalhando as cinzas do borralho, que entraram pelos olhos do reverendo e lhe polvilharam a batina. Noite de 25 para 26 de janeiro 0h20 da madrugada, 2 pancadas no vestíbulo 1 hora, 12 pancadas seguidas de tamborinagem e depois 30 pancadas rápidas e singulares, que antes se diriam sacudimento de todo o edifício, como se fôssemos embalados em todos os pavimentos. A seguir, 9 pancadas ininterruptas, 5 na porta do quarto verde e depois uma galopada, não foi tudo além de 5 minutos. 1 minuto mais e toda a casa estremecia de alto a baixo, ouvindo-se logo após 10 golpes terríveis na porta do quarto verde. 12 gritos do lado de fora, 3 mugidos e mais gritos furiosos se sucedem. Tamborinagem como que ritmada no vestíbulo, 50 estalos próximos do meu quarto. Batem, por vezes, a porta do quarto de meu filho. À 1h30 a casa é 20 vezes sacudida. 7 pancadas fortes na porta do quarto verde, seguidas de outras que, por sua rapidez, não se podem contar.
mais 2 na porta do quarto verde, 12 perto do quarto de Maurício, 13 que fazem estremecer tudo e depois 5, 10, 18, que sacodem paredes e móveis e mal nos dão tempo de escrever. 9 tremendas pancadas reboam na porta do quarto verde, uma tamborinagem se faz acompanhar de grandes pancadas, 7 que tudo abalam, uma sá sonora, e mais 10 em ritmo binário. Nesse instante, ouve-se como que mugir de touros e a seguir gritos estranhos, furiosos e nada humanos, no corredor e perto da porta do quarto de minha mulher, que logo se levantou e tocou a campainha para alertar os criados. Enquanto se reuniam todos no quarto do Sr. Abade, ouviram-se ainda 2 mugidos e um grito. Somente às 4h20 pudemos tornar ao leito. Minha mulher ainda ouviu um estalo violento no órgão colocado em seu quarto, a 2 metros do leito, seguido de 2 outros que não pôde localizar. Esses ruídos eram ouvidos em toda a herdade. Noite de 26 para 27 de janeiro temos 2 testemunhas a mais, que são o cura de S.M., que aqui pernoitará, e a senhorita L., que ficará conosco alguns dias. Aos 15 minutos depois da meia-noite, todos despertaram com forte barulho, qual se uma pesada tábua houvesse caído no corredor do andar. Segue-se um grito, aos 45 minutos, galopes entremeados de pancadas e recomeçando, depois de breve intervalo, com grandes ruídos de tambor. A porta de Maurício é violentamente sacudida e tudo termina por 4 fortes pancadas na porta do quarto verde. Noite de 28 para 29 de janeiro às 11h15, grande grito na escada, um grito rouco e sibilante, 7 pancadas na porta do quarto verde, seguidas de 6 outras mais violentas. Às 11h45, 19 pancadas surdas em uma porta do corredor do andar. Aos 55 minutos depois da meia-noite ouvimos uma voz masculina no corredor do andar. Tive a impressão de ouvir e logo a seguir foram 10 estrondos de abalar tudo em torno de nós. Uma pancada na porta do quarto verde e depois tosse no corredor. Levantamo-nos prestes e nada vimos, mas a porta do quarto de minha mulher deparou-se-nos um grande prato partido ao meio. Mandamos rezar um novenário em Lourdes. O reverendo frade procedeu aos exorcismos e tudo cessou. Confesso que todo o leitor profano que jamais tivesse ouvido falar desses fenômenos poderia atribuir as descrições aqui exaradas a cérebros de loucos, ou alucinados. Nada obstante, os fatos são reais. A ideia do sobrenatural domina em toda essa família e na sua roda. Para nós outros, porém, impõe-se uma apreciação puramente científica. Dos inúmeros atestados reclamados pelo Dr. Darieux, destacarei ainda alguns documentos, como declarações suplementares e substitutivos dos pormenores suprimidos nas descrições precedentes, para ganhar espaço. Carta do Abade D., velho preceptor do filho da senhora X, atualmente exercendo um paroquiano na Normandia, testemunhei todos os fatos do castelo de T., a partir de 12 de outubro de 1875 até 30 de janeiro de 1876. Posso, assim, atestar que os fenômenos constantes do manuscrito precedente não podem ser obra do homem. Todos esses ruídos foram ouvidos, não por uma e sim por muitas pessoas, e as pancadas eram tão fortes que poderiam ser ouvidas a 500 metros de distância. Não vos farei aqui um novo relato dos acontecimentos já de vós conhecidos. Fatos idênticos já se haviam passado no antigo castelo. Em toda essa embrulhada o Sr. X tomou todas as possíveis precauções. Nem vejo como pudesse ele, fisicamente falando, introduzir-se em meu quarto e deslocar objetos sem que eu o visse. Como trepar ao cimo da chaminé e de lá derramar água no quarto e cobrir-me de cinzas, ao demais em pleno dia e dia enxuto? Meu discípulo presenciou o fato e ainda parecer-me vê-lo a fugir. E como explicar que a cadela, bem amestrada, do Sr. X, não desse qualquer sinal de inquietação? Como conceber que uma janela bem fechada pudesse abrir-se automaticamente diante de nós? Os gritos que ouvimos não eram de boca humana, as paredes eram, às vezes, abaladas de tal forma, que eu temia o desabamento do teto. Onde o homem capaz de promover tudo isso? Por mim e para mim, só o diabo. M. 12 de janeiro de 1893.
Carta do Sr. Maurice ao Sr. Darius, meu caro doutor. O Sr. X, qual vimos pela última carta do seu manuscrito, atribui ao exorcismo e às preces consequentes ao ofício religioso, a cessação dos fenômenos. Quando ele escrevia, isto é, a 29 de janeiro, estava, certamente, de boa fé, mas os fatos não tardariam a desenganá-lo. Por isso mesmo, a cerimônia do exorcismo não deu resultado. De fato, realizada a 14 ou 15 de janeiro, sabemos pelo próprio relatório do Sr. X o que ocorreu depois dessa data, até 29 de janeiro. É força reconhecer que, depois das orações ordenadas pelo exorcista, a calma pareceu renascer nos últimos dias de janeiro. Entretanto, em fins de agosto e principalmente em setembro, o castelo de T voltou a ser teatro das cenas que já conhecemos. Escrevia uma testemunha das ocorrências de 1876, isto é, ao preceptor do filho do Sr. X, e é que tendes a sua resposta. Carta do Abade M. ao Sr. G. Maurice, B., 20 de janeiro de 1893. Caro senhor, depois dos exorcismos produziu-se grande calma. Deu-se mesmo um fato quase incrível, que ensejou grandes esperanças para o futuro. Eis o fato, lestes no jornal que medalhas de S. Benedito, cruzes bentas e verônicas de Lourdes haviam sido colocadas em todas as portas. Tudo isso formava um pacote algo volumoso. Vistes, igualmente, que, na noite imediata, se produzira enorme algazarra e, de manhã, medalhas e cruzes haviam desaparecido e não foi possível encontrá-las. E, contudo, eram elas em número considerável. Ora, o exorcismo terminou em calma, e essa calma continuou por alguns dias. Podeis avaliar quão grata nos foi a trégua, mas o certo é que 2 ou 3 dias depois, quando a senhora X escrevia algumas linhas, ajoelhada junto de uma secretária, viu cair de chofre, sobre a mesma secretária, um grande pacote de cruzes e medalhas. Isto se deu às 10h30 da manhã, mais ou menos. De onde vinham essas medalhas? E eram elas as mesmas penduradas nas portas, exceto as de Lourdes. O bom do cura de T, a quem contaram o feito e que, como eu mesmo, conhecia a lealdade dos seus castelões, disse-lhes: coragem, o diabo deponha as armas, tudo acabará bem, ficai certos. Mas consigo dizia, não há muito que temer ainda, pois Lourdes não voltou. Em fins de agosto esses pequenos rumores voltaram frequentes e bem mais caracterizados. Certa noite, diversas pessoas, eu em particular, ouviram pancadas rápidas e violentas no roupeiro, absolutamente semelhantes às produzidas no início dos fenômenos. Uma noite de sábado, precedente ao 3 domingo de setembro, enorme alarido irrompeu no salão de visitas e perdurou toda a noite. De manhã a senhora X, com a chave do salão no bolso, para lá se dirigiu inquieta e, logo ao abrir a porta, viu que o sofá e as cadeiras estavam em desordem, muito afastadas dos respectivos lugares. O conjunto, porém, denotava configuração de ferradura, como se assim fosse intencionalmente preparado para uma entrevista coletiva, com o sofá no centro. Ora pois, o demônio convocou o concílio e vai prosseguir. O Sr. X abriu harmonium e dedilha por muito tempo. Quando fechava o instrumento, ouviu repetidas, no canto da sala, as melodias que acabara de tocar, e isso por longo tempo. Dias depois, ausenta-se o Sr. X por espaço de 3 dias. A esposa costumava deixar acesas em seu quarto uma lâmpada e 2 velas. Como temesse sobretudo as aparições, mandou colocar um ferrolho na porta do gabinete de vestir, dizendo, assim, não terei que vigiar senão a porta de entrada. À meia-noite ouvimos formidável estrondo, todos acordaram e a senhora X ouviu a queda em seu quarto como que de um fardo de fazendas, ao mesmo tempo em que a lâmpada e as velas se apagavam. A seguir, pareceu-lhe que corria um ferrolho, o que de fato se verificou. No dia seguinte, a Sra. X ouviu ressonar a nota de pequeno órgão que tinha em seu quarto, e isso por longo tempo. Ainda no dia em que o Sr. X regressou, ouviu, por volta das 2h30, muitas áreas misteriosamente executadas, estando ausente a Sra. X, que só voltou às 6 horas. Comuniquei-lhe o sucedido e a resposta foi: tenho aqui no bolso a chave.
Era verdade, o órgão estava realmente fechado. Outra feita, em meu quarto, uma cômoda pesada e sobrecarregada de livros ergueu-se a meio metro de altura, assim se conservando por algum tempo. Advertido pelo meu jovem aluno, agarrei-me inutilmente ao móvel, até que ele baixou por si mesmo ao seu lugar. Passou-se isto às 3 da tarde, mais ou menos. Outra noite foram as janelas do quarto que se abriram e se fecharam, automaticamente, posto que não ventasse. X. Vigário de B. Uma só coisa nos cumpre acrescentar aqui, é que os signatários dessas cartas são sacerdotes de cuja honorabilidade e boa-fé não se poderia duvidar. G. Morice. Vejamos, ainda de acréscimo, o trecho de uma carta da senhora N. V. ao Dr. Darieux. Suponho que o castelo veio a caber em herança ao Sr. X. A velha proprietária teria falecido sem os sacramentos e pelo que dizia-se ali penava a sua alma. Quando surgiram os primeiros fenômenos, o Sr. X julgou que se tratasse de qualquer conluio interessado na aquisição do imóvel a terras adjacentes, a resto de barato. Ele fez, portanto, rigorosas pesquisas e experiências, sondou paredes e adegas, tudo varejando no intuito de encontrar uma pista. Nada obstante tamanha canseira e vigilância, os ruídos prosseguiram misteriosos, ocultos e até aumentados, à medida que as precauções redobravam. Até 2 temíveis cães de guarda foram adquiridos e nada adiantaram. Um dia, esses animais entraram a ladrar para os lados de certa moita no jardim, com tamanha insistência, que se diria ali estivesse alguém escondido. O Sr. X, lá foi armado e seguido dos criados, deu uma batida no jardim, mas nada viram, senão que os cachorros, ao penetrarem naquela moita, em vez de ladrarem passaram a ganir tristemente, como se houvessem recebido qualquer corretivo, até que se retiraram de rabo entre as pernas. Os homens, por sua vez, esquadrinharam, desbastaram a moita e nada adiantaram. O quarto do abade foi sempre o mais preferido no desdobramento das diabruras. O abade, ao sair, não se esquecia de dar 2 voltas à chave, guardando-a no bolso, precaução inútil. Sua janela, sempre cuidadosamente fechada, abria-se por si mesma e os móveis eram deslocados ou derrubados. Deliberaram, então, parafusar solidamente essa janela e sempre a encontravam aberta, com os parafusos espalhados no assoalho. Certa feita, enquanto o abade descia a escada, ouviu no quarto uma pancada tão forte que o fez lá voltar de pronto. A estante havia tombado e os livros jaziam espalhados por todo o quarto, mas espalhados intencionalmente, porque dispostos em filas simétricas e regulares, qual nas prateleiras. Seu espanto foi tal, que, tanto ele como os alunos foram instalar-se no quarto do vigário. Outro episódio, um oficial, primo ou amigo, resolveu dormir uma noite no quarto habitualmente mais visado e, por isso mesmo, desocupado. Tinha o seu revólver e prometia atirar em quem se atrevesse a perturbar-lhe o sono. Apagou a luz, adormeceu. Despertando com o roçagar de um vestido de seda, sentiu que lhe puxavam as cobertas e interpelou o ignoto visitante. Não obtendo resposta, acendeu a vela, que logo se apagou. Reacendeu-a 3 vezes, debalde. A vela se apagava e o frufru da seda continuava, bem como o repuxamento das cobertas. Decidiu atirar no escuro e na direção que lhe indicava o movimento das cobertas. Disparou, nada. Mas o incrível é que as balas não saíram das cápsulas e foram pela manhã encontradas, perfeitas, embutidas na parede. Registremos ainda outra carta complementar, do cura de M. ao Sr. Morice. Posso certificar que ouvi os ruídos extraordinários, constantes do memorial do Sr. X. Tive em mão esse memorial, li-o e achei-o fidelíssimo. Não tenho a menor dúvida sobre a natureza desses fenômenos, que, para mim, são sobrenaturalmente diabólicos. A esse respeito, podereis consultar o Rev. H., que exerce o paroquiato de M. Ele passou 15 dias ou 3 semanas no castelo, como delegador do Sr. Bispo diocesano, a fim de utilizar o exorcismo, se o julgasse necessário. J. A. Cura de S.D. A carta do Rev. Frade também foi publicada. Mas, a bem dizer, seria supérfluo avolumar a documentação, pois estamos absolutamente convictos da realidade desses fatos estupeficantes.
Depois, com o prosseguimento da coisa, o proprietário, desesperado, acabou vendendo o castelo e mudando-se para Lures. O Dr. Darieux encerrou o importante relatório desses fenômenos com as seguintes linhas: tive, não há muito, a visita do príncipe H, que vai esforçar-se, em combinação com o Sr. Maurice, para levar ainda mais longe, se possível, esse inquérito já tão rico em documentos e testemunhos de pessoas honradas e fidedignas. O castelo de T constituiu, de há muito, o mais notório exemplo de assombramento, entre os muitos vindos ao nosso conhecimento, pela sua rigorosa documentação e pelo valor pessoal das testemunhas. Não podemos pôr em dúvida essas copiosas observações, notabilíssimas por muitos títulos, nem tampouco a boa-fé e a sinceridade de quem as fez. Xavier Darieux. Essa história nunca foi desmentida. Sua autenticidade é tão certa quanto a da guerra de 1914, seguramente mais louca e mais estúpida, com seus crimes espantosos. Ela é, confirmamos, das mais documentadas que conhecemos, e por isso aqui a inserimos à testa da nossa explanação, com as suas principais minudências, que não sumariamente reduzidas. Também não me deterei em discutir a hipótese do diabolismo sobrenatural. Continuemos nossas investigações libertas de ideias preconcebidas. As investigações explicativas só poderão vir logicamente do conjunto das observações. Parece, todavia, que não podemos deixar de concluir, diante de tudo isso, que haja seres invisíveis. Porém, agora, sob as vistas dos meus leitores, um outro caso típico, não menos proveitoso à nossa instrução pessoal. Capítulo 4 A Casa da Constantinia, Corrèze. Meu ilustre e saudosíssimo amigo Albert de Rochas, diretor da Escola Politécnica, assaz conhecido e universalmente admirado por suas investigações psíquicas, fala-me sempre com particular interesse das observações feitas nessa herdade, situada no departamento de Corrèze, comuna de Objet, e principalmente do respectivo inquérito promovido por Massuel, substituto do procurador-geral. E cuja competência nesses assuntos é também geralmente conhecida. O coronel de Rochas, diga-se, inseriu esse inquérito no seu livro acompanhado de uma descrição da casa, tal como se segue: Constantinia é uma propriedade muito importante. A casa residencial, construída na encosta de uma colina, compõe-se de pavilhões em esquadrias. A parte da casa, onde se encontram as portas de entrada, fica ao nível do solo e compreende uma grande cozinha em toda a extensão do pavimento, tendo à direita grande salão e um quarto de dormir. À esquerda fica a ala do edifício, com um quarto baixo e um celeiro em sótia. O nível desta parte da casa é pouco superior ao da cozinha e das outras duas peças. Há nessa sala 4 peças, a saber, um grande quarto de casal, com 2 janelas para a frente, uma antessala ou corredor, um segundo quarto menor dito da Sra. Fauri, finalmente, um aposento servido por 4 janelas, comunicando com o pátio, fechado pelas dependências reservadas aos fâmulos e aos trabalhos domésticos. Nesse aposento há também 2 leitos. O pessoal da Constantinia compreende, além de uns tantos operários agrícolas, a Sra. Fauri, sua avó, com 80 anos de idade, e Maria Pascarel, rapariga dos seus 17 anos. A Sra. Fauri é uma criatura bem educada e de boa família. Inteligente e enérgica, superintende por si mesma os seus negócios. A avó, embora idosa, conserva íntegras todas as faculdades, conquanto fisicamente se sinta ou quebrada. A jovem Maria, essa é inteligente, resoluta e um tanto desenvolta, posto que nada conste contra sua honestidade. Fisicamente falando, baixinha, compleição franzina, tanto que impúbere, ainda, ao tempo em que ocorreram esses fatos. Maria tem uma irmã sonâmbula e toda a família é tida como algo extravagante. Os numerosos serviçais de Constantinia fazem a refeição na cozinha, onde se encontra a pesada mesa de 1 metro de largura por 3 de comprimento. Na cozinha há um forno com enorme chaminé, cuja aba protege um banquinho à esquerda, 2 cadeiras à direita, armários e prateleiras. Os fenômenos começaram na segunda quinzena de maio de 1895, por pancadas na parede que separa a sala de jantar do quarto da octogenária.
A 21 de maio, às 9 horas da manhã, a velha diz à neta que a sua cama estalava, mas a viúva Fauri não ligou importância ao fato, julgando pura ilusão. No dia seguinte, à mesma hora, o ruído se repetiu no mesmo ponto, e a própria senhora Fauri ouviu nitidamente. No dia 23 nada houve. No dia 25, sexta-feira, o ruído recomeçou mais forte, sempre no mesmo ponto. O ruído dava a ideia de estar a cama batendo na parede. Uma hora depois, a senhora Fauri entrou no quarto e viu espalhadas no chão peliças, cobertas e fronhas dos travesseiros. No resto da casa notaram-se outros distúrbios. 3 tonéis vazios deslocaram-se na adega. Noutro quarto, a cama foi desmanchada e a respectiva guarnição dispersa no assoalho. Uma imagem da Virgem e um bule cheio de café foram levados da cômoda para o meio do quarto. Ao lado desses objetos, um Cristo retirado da parede. Esses episódios inexplicáveis acabaram por atemorizar a senhora Fauri, pelo que levou para seu quarto, a noite de sexta para sábado, a avó e a serva Pascarelli. Essa noite correu normalmente tranquila. No sábado de manhã, 3 fortes pancadas foram dadas na porta do celeiro, sendo que a escada de acesso ao mesmo é fechada por uma porta que dá para o vestíbulo. As senhoras Fauri e a criada precipitaram-se logo para o quarto e encontraram as camas outra vez desfeitas, as roupas espalhadas no chão e quebrado o bule de café. Dali, foram à cozinha, aonde, mal chegaram, ouviram grande algazarra. No chão, em cacos, 3 açucareiros, 12 xícaras e alguns quadros com gravuras e fotografias. Grande o terror das 3, ainda porque, no momento, o pessoal da lavoura estava ausente. Para logo convencidas da sobrenaturalidade dos fenômenos, os vizinhos procuraram dissuadi-las, a princípio, mas acabaram, também eles, terrificados. Amélia Baile, mulher de Madrias, senhora de seus 30 anos, inteligente e sensata, foi às 7 horas da manhã à casa da senhora Fauri, a fim de inteirar-se das ocorrências. Em sua presença a tampa de uma sopeira, colocada diante da boca do fogão, foi violentamente atirada no centro da cozinha. A senhora Madrias estava sentada de costas para o fogão e de permeio à sopeira e as pessoas ali agrupadas, que eram as 2 Fauris, a criada e um pequeno pastor. Apavorada, a senhora Madrias tratou de retirar-se com as suas 2 criadas. Quando voltaram, às 11h30, a Pascarelli cuidava de remover os destroços que juncavam o solo, pois diziam que foi uma verdadeira chuva de pratos, copos, panelas, etc., arremessados das prateleiras por mãos invisíveis. A senhora Madrias viu um boião de madeira projetar-se, com inaudita violência, da prateleira aos seus pés. Outros distúrbios foram constatados no quarto. Revolvido o leito da senhora Fauri, um espelho despregado, jornais espalhados no chão. Mais tarde, abrindo um desses jornais, nele encontraram 2 gotas de sangue ainda úmido. 5 minutos após, voltou a esse quarto e constatou que já não eram 2, mas 6 gotas de sangue. Finalmente, houve grande quebra de utensílios nesse dia, até de um caldeirão de ferro fundido. Das mãos de uma criada arrancaram o prato. No domingo 26 e quarta 29 nada ocorreu, no dia 30, porém, a desordem recomeçou com intensidade crescente. Panelas enganchadas na chaminé arremessaram-se ao solo com estrépito. Às 6 da tarde a velha Fauri viu a cama automover-se, a cadeira em que se assentava foi deslocada e tombada logo que ela a deixou. Tinha consigo a Pascarelli, das 7 para as 8 horas, quando jantavam, foram alvejadas por lascas de pau vindas da cozinha. O pavor foi tanto que levou as senhoras e a criada a pernoitarem em casa dos vizinhos. Sexta-feira 31 de maio, procuraram o prefeito de Objat, Sr. Delmas, funcionário íntegro e assaz conceituado, que logo se prestou a tomar conhecimento dos fatos, levando a peito descobrir-lhes a causa. Custava-lhe admitir que objetos materiais, inertes, pudessem deslocar por si mesmos. Assim, entrou na cozinha e colocou com as próprias mãos alguns pratos em cima da mesa, onde já estava uma vassoura. Assentou depois, frente ao fogão, tendo à esquerda a senhora Fauri. A jovem criada pervagava, ocupada com as atribuições caseiras.
A vassoura arremessou-se da chaminé, com extraordinária violência, sob as vistas do prefeito. A criada achava-se então muito longe da mesa. A ideia do honrado prefeito abriu falência, ali fora convicto de que os fatos denunciados eram fictícios, ou oriundos de alguma tramóia, e, contudo, o que se lhe deparava era movimentos autônomos, espontâneos. E a surpresa passou a mal-estar, logo que viu um fole deslizar pelo banco da chaminé evitando a saliência dos seus pés nele apoiados, precipitando-se no solo com fragor espantoso. Mandou, então, desocupar imediatamente a casa. A jovem Pascarel, quando se retirava em companhia das senhoras Fauri, foi atingida nas costas por um sarrafo de madeira, atirado com extrema violência. Mal chegava a Objet, o Sr. Delmas foi novamente chamado, porque a Constantine pegara fogo. De fato, a Pascarel notara que espessa fumarada se desprendia do quarto da patroa. Lá entrando, verificaram que a fumaça saía do leito da Sra. Fauri. E, contudo, não havia vestígio de chamas, nem fogareiro, sequer. A Sra. Fauri em seu depoimento chegou a empregar esta expressão singular, o fogo como que tornava a entrar no leito. Aliás, fenômeno idêntico já tinha sido observado pela Pascarel e pela velha Fauri, notando-se que das saias desta última se desprendia, às vezes, uma fumaça espessa. 2 dias depois, a criada Pascarel abandonava o emprego, mesmo sem receber o ordenado. As senhoras Fauri voltaram para casa e daí por diante nada mais sucedeu. Esses sucessos me foram assinalados pelo Sr. N., funcionário do Banco de Limoges e cuja família possui terras em Objet. Dirigi-me logo ao amigo B., juiz de paz em D. e amigo do prefeito de Objet, pedindo-lhe informações das ocorrências de Objet, que a imprensa divulgava e constituía um prato escolhido. As informações de B. pareceram-me suficientes para que fosse até Objet. Ali, em companhia do referido magistrado, consegui entrevistar a Pascarel e o seu irmão e tutor. Fui também à casa da Sra. Fauri, que, de começo, não queria ver em sua casa a ex-empregada. Expliquei-lhe o objetivo exclusivamente científico das minhas pesquisas, disse-lhe que os fenômenos dessa natureza interessavam alguns sábios de minhas relações, e que o valor pessoal e o número das testemunhas das ocorrências da sua casa encareciam um relatório minucioso a tal respeito. De bom grado, então, foi-me permitido colher em loco a todos os apontamentos e fazer as experiências que quisesse. Assim que percorri toda a casa, tracei um gráfico dos compartimentos e procurei ouvir minuciosamente a todos. O resultado corresponde ao sumário acima. Nele me limitei ao principal, visto o que, em regra, não se passava um dia em Constantinias em a deslocação automática de objetos quaisquer. Um dia, o próprio gato foi jogado sobre a velha octogenária, que, de outra feita, se viu atingida e ferida por um gancho de ferro. A singularidade desses fatos, contados pelos moradores e pelos vizinhos da casa, poderá por si justificar sua recusa. É claro que todos os contestantes a priori da possibilidade desses deslocamentos dificilmente se convenceriam. Mas, também nós podemos perguntar se é razoável negar, por sistema, tudo o que se nos depara inexplicável. Tal negação, penso, não se conforma com o verdadeiro espírito científico. É que, na verdade, mal conhecemos as forças naturais que temos aprendido a utilizar. E poder-se-á afirmar não haja outras, porventura ainda desconhecidas. Por mim, creio mais certa afirmação em contrário, de que o futuro nos há de revelar muitas coisas. A natureza é infinita e nós mal a conhecemos. Sob esse ponto de vista, o estudo desses fenômenos de Constantinia apresenta considerável interesse, e tão útil me parece vô-los descrever como discutir a sua realidade. Tal discussão pode reduzir ao exame de 2 hipóteses, a saber: 1. Houve fraude, 2. Houve erro ou falha de observação. Esta segunda hipótese é inadmissível. As provas objetivas são irrefutáveis. Utensílios imóveis em quantidade foram quebrados à vista das testemunhas. O ruído provocado pela queda desses objetos, a realidade dos destroços apanhados no próprio local em que pareciam espedaçar-se, dão aos testemunhos uma sanção inegável e não permitem conjeturar um estado alucinatório.
Resta a hipótese da fraude, que se apresenta naturalmente ao nosso espírito e pode explicar alguns desses fenômenos, mas, ao meu ver, só provida de outras hipóteses acessórias e improváveis, de modo a explicar todos os fatos aqui mencionados. Praticada uma fraude, a quem atribuí-la? 3 pessoas, apenas, podem ser suspeitas: as senhoras Faure e a criada, porque, efetivamente, a maioria dos fenômenos ocorreu em presença das 3. Muitos movimentos de objetos, sem contato, se verificaram na ausência dos outros moradores da casa, que não podiam, ipso facto, promovê-las. Tais, por exemplo, os observados pelo prefeito de Objet e os toques, quebra de móveis e desarrumação de camas, quando as patroas e a empregada estavam sós. Pode igualmente afastar as 2 Faures. A parte a sua honorabilidade, o terror e os prejuízos que os fenômenos lhes causavam, não se descobriu conexão qualquer entre eles e elas. Os fenômenos cessaram inteiramente com o afastamento da empregada e, por outro lado, dá-se que uns tantos fatos sobrevinham quando a rapariga estava só com alguma das patroas. Um indício, contudo, se apresenta relacionado com a presença da dita criada, sem a qual inexistiam os fenômenos. Destes, uns se apresentavam quando ela estava só, como, por exemplo, o da deslocação dos tonéis e o incêndio da cama. A ela, pois, é que se poderia afetar a causa desses fatos estranhos, e justamente dela é que todos suspeitam. E, dada a cessação consequente ao seu afastamento, ninguém poderia exculpá-la de fraude. Nada obstante, essa hipótese também não é fácil de admitir, visto o que, em havendo circunstâncias que a possibilitam, outras, pelo contrário, a repelem. As primeiras podem ser resumidas assim: a Pascarel nunca está ausente quando se produz o fenômeno, seu caráter deixa algo a desejar, às vezes insubmissa e grosseira, inteligente e absurda, gosta de intrometer-se onde não é chamada, mas a sua probidade está acima de qualquer suspeita. Foi ela mesma que denunciou o incêndio. Se esses fatos radicam em fraude, podemos dizer ter sido a Pascarel quem imaginou todos esses feitos e conseguiu habilmente enganar as testemunhas. Atenda-se aqui as circunstâncias incompatíveis com a fraude são mais numerosas e mais sérias do que as que levam a presumi-la. Temos, assim, em primeiro lugar, a ausência de motivo compreensível. A rapariga estava bem empregada, e no ambiente do campo, em Limousin, não poderia facilmente achar outra colocação naquela época. Não tinha, portanto, interesse algum em deixar os patrões. Também precisamos notar que, na sua idade e condição, não poderia aspirar a outro encargo. Seu único mister era o de criada de aluguel. Considerações são essas, que infirmam a hipótese de fraude inspirada por maldade. Reconhecendo, todavia, a sua possibilidade, preciso fora admitirmos uma estupenda ousadia. A rapariga teria, habilmente, acabado com a louça das patroas, depredado a casa toda, no intuito de as prejudicar e aterrorizar. Nada induz a emprestar-lhe tais sentimentos e, ao demais, importaria fossem eles assaz poderosos para que ela sim se expusesse aos riscos de ser desmascarada. Por outro lado, o incêndio não se enquadraria nesse plano, pois se ela colimasse prejuízos não seria a primeira a dar o alarme. Enfim, precisamos supor uma temeridade ainda maior ateando fogo ao leito da patroa, no momento justo em que todos se exacerbavam com os fenômenos e já começavam a suspeitar dela. Junte-se a isso a circunstância de se verificarem os fenômenos sempre à luz do dia. Qualquer malfeitor ou embusteiro, penso, teria sempre elegido a noite, pois então se encontraria em maior segurança, e ainda para efeito de maior terrorismo, sabido como a treva influencia os espíritos crédulos e timoratos. Pois ao invés disso, Maria Pascarel, admitido que haja alguma vez operado de má fé, sempre escolheu a plena luz do dia e a presença de inúmeras testemunhas, a fim de realizar as façanhas mistificadoras. Mas, seria mesmo o desejo de mistificar que a impelia? Quereria ela convencer de que possuía uma faculdade sobrenatural? Por mim, não o creio. No primeiro caso, as mistificações só lhe ocasionavam aumento de trabalho, pois era obrigada, logo depois, a recolher e remover os destroços, refazer as camas, tudo repor em ordem.
Expunha-se, além disso, a ser descoberta e escorraçada, em condições que lhe dificultariam colocar-se em outra parte. No segundo caso, ela ganharia fama de feiticeira. Basta-nos conhecer a opinião dos campônios limousinenses sobre a feitiçaria, para concluir que a reputação era indesejável a qualquer rapariga. A infeliz Pascarel não escapou à pecha, e eu pude certificar-me da repulsa, inteiramente imerecida, que lhe dispensavam. Em segundo lugar, impõe-se o fator de uma destreza inconcebível. É requisito indispensável a admissão da fraude, visto como, durante muitos dias, a cada momento, os objetos se deslocavam sem contato aparente, diante de várias testemunhas. Uma fraude grosseira teria sido de pronto descoberta, máxime, tendo alguns observadores, qual o prefeito, por exemplo, acurado atenção, pela suspeita de malevolência intencional. O testemunho desse magistrado, das senhoras False, da senhora Madrias e de seu servo são probantes. O prefeito colocou, ele mesmo, os objetos em cima da mesa, ao pé deles estava uma vassoura, que foi atirada com força de encontro à chaminé. Poderia Pascarel fazê-lo, mesmo que estivesse prevenida. Poderia ter arremessado o copo, da prateleira de um armário, ao abri-lo, quando o prefeito lhe vigiava todos os movimentos. Como poderia arremessar o fole, que estava na chaminé, ao centro da cozinha? Neste último caso, o prefeito estava entre ela e o fole, metros distante. Haveria algum fio preso ao fole? Vê-lo-iam, sem dúvida. Como, porém, admitir que ela pudesse empregar o ardil ocultamente? Não seria, então, forçoso admitir também a cumplicidade de todas as pessoas honradas, que relataram as suas impressões? É deveras inverossímil que uma camponesa de 16 anos realize, em pleno dia, em local frequentado por numeroso pessoal e na presença de tanta gente, números de prestidigitação que um hábil profissional não conseguiria reproduzir 3 vezes, sem descobrir os seus processos. O exame das circunstâncias em que se deram os fenômenos, referidos pela senhora Madrias, confirma essa maneira de ver. No dia 30 de maio, na hora da refeição da tarde, feita na cozinha, toda uma série de fenômenos se apresentou. A Pascarel tinha na mão um prato de sopa e, no momento em que ia tomá-la, foi-lhe o prato bruscamente arrebatado e atirado no meio da cozinha. Tudo que se encontrava em cima da mesa, em torno da qual se assentavam a senhora Faure e seus fâmulos, foi colhido e espalhado. Um cesto de cavacos, colocado ao canto do fogão, revirou-se e os pedaços de madeira voavam pelo ambiente, caíam nos circunstantes, chegando a contundir o Sr. Boche. Haverá um truque possível em tudo isso? Sem entrar em mais pormenores, é forçoso reconhecer que as testemunhas viram, real e nitidamente, tudo o que contam, que a hipótese de fraude é inadmissível e que, se o testemunho humano tem algum valor, importa considerar como verdadeiros os fenômenos desdobrados na Constantínia. As declarações de tantas pessoas, em sua maior parte sinceras e honradas, não deixariam de acarretar, na espécie, a convicção do júri de um tribunal superior. Esse é o relatório do notável magistrado Maxwell. O caso é seguramente diferente do de Calvados, mas não menos interessante. Nele vemos pancadas sem causa aparente, reviravolta de imóveis, deslocação de objetos, movimentos sem contato, quebra de utensílios, manchas de sangue, incêndio. Contudo, nem rumores, nem gemidos, nem indício qualquer de atuação dos mortos. Entre as forças físicas conhecidas, a primeira que nos surge à mente é a eletricidade, verdadeiro proteu. Mas, aquelas manchas de sangue. Verídicas as observações, a causa persiste indecifrável para o narrador Maxwell, tanto quanto para o estudioso especialista de rochas, e para mim mesmo. Que a criada seja a autora responsável, isso posso eu negar, convicto, pela completa experiência que tenho do assunto. O velho adágio jurídico com o clergo propter caí está, como aliuris, falsamente aplicado. Por outro lado, neste como no caso do Calvados, uma ilação se impõe, é a da existência de seres invisíveis. Imaginar o desdobramento inconsciente da personalidade da criada, em estado de vigília, dotada de faculdades fantásticas, é mais temerário que admitir a existência dos seres invisíveis.
Trata-se de explicar esse deslocamento intencional, inteligente igual de um crucifixo transportado, um espelho desatarrachado, uma vassoura arremessada à vista de todos, exercícios que nada têm de comparável com os efeitos do sonambulismo. As constatações desse gênero são bastante numerosas e o número não é valor que se despreze. Eu não direi que Victor Hugo foi um grande poeta por haver escrito e publicado 124.934 versos, e sim que a quantidade não prejudica a qualidade. Capítulo 5. Uma casa perturbada, no Auvergne. Incidente psíquico no Bispado de Mônaco. Fenômenos psíquicos correspondentes a óbitos, a morte e os relógios. Não seria em um volume, mas, em 15 ou 20, que se poderiam reunir os casos autênticos de casas mal assombradas. Sem computar as inúmeras informações diretamente recebidas de longa data, as observações publicadas por autores competentes são, às vezes, tão características, que me vejo obrigado a publicá-las em primeiro lugar, para a instrução independente, dos meus leitores. Um dos exemplos mais antigos é o de Pausanias, general lacedemônio em Plateia, condenado a morrer de fome no templo de Minerva, 477 anos antes de Cristo, e cujo espírito, dizem, lá se manifesta em gritos, há muito tempo. Legendas ou memórias, a história antiga está repleta desses episódios de manifestações póstumas. Em uma obra ainda hoje lida por todos os eruditos, conta Plínio, o Moço, o caso que se tornou quase clássico, do espectro de Atenas, em virtude do qual o filósofo Atenodoro adquirira uma casa a baixo preço. Na primeira noite, lendo e escrevendo como de costume, ouviu um como arrastar de correntes no assoalho. Ergueu os olhos e viu um velho triste, carregado de ferros, que se aproximou e lhe fez sinal para que o acompanhasse, levando-o a um ponto do corredor e aí desaparecendo. O filósofo levou o fato aos juízes, escavações se fizeram e acabaram encontrando um esqueleto acorrentado. Deram-lhe honrosa sepultura e cessaram os fenômenos. Efetivamente, poderia aqui transcrever centenas de episódios como esse, contados há milhares de anos, de origens diversas e que não devemos, certo, tomar à letra, mas que também não podemos, em sua maior parte, julgar simples invencionices. Entre outros, está este relato de Plínio, que sempre foi considerado fidedigno, dos tempos mais remotos. Estas descrições chegaram aos nossos dias, sem solução de continuidade. Os fatos modernos estão, geralmente, mais bem documentados. Em número considerável, o que só nos embaraça é a escolha, mesmo limitando aos confirmados por grande número de testemunhas. Georges de Dubois, erudito autor de Mistérios da Hipnose, 1920, publicou o seguinte caso que lhe foi informado por pessoas honradas, inteligentes, sinceras e isentas, portanto, de qualquer suspeição. O chefe da família, Sr. Boussoulade, exerce alto cargo no Ministério da Fazenda. É homem grave, sério, geralmente benquisto. Vejamos, então, os fatos pelo relatório do próprio punho da senhora Boussoulade, confirmado por todos os membros da família, testemunhantes dos fenômenos. Deixamos Paris no dia 1º de julho de 1914. Éramos eu, 2 filhas de 9 e 12 anos, e mais uma prima e filhos. Alugáramos em Vaudable, no Auvergne, uma herdade encantadora, cujo panorama abrangia um rico vale. A casa, reconstruída sobre os alicerces de um castelo feudal, tinha ao rés do chão grossas paredes e sólidas abóbadas. De longa data ocupada pela mesma família, ostentava, naturalmente, muitos móveis e quadros de retratos. A divisão interna era, no pavimento térreo, biblioteca e sala de jantar, no andar, sala de espera, mobiliada e ornada de retratos, e 3 quartos, sendo, um forrado de vermelho, outro muito amplo e contíguo a um menor, com uma só cama de acaju, estilo império. No 2 andar, 2 quartos, os meus, e outros 2 ocupados pelos criados. O mês de julho transcorreu calmo. Em agosto sobrevieram as angústias da guerra, e a 1 de setembro, fugindo de Paris ameaçada, chegou minha irmã com o filho, um guapo rapaz de 19 anos. Mal se refizeram das fadigas da viagem, longa e penosa, quando começaram os fenômenos que motivam esta carta.
A 7 de setembro, cerca de 8h30 da noite, reunidos no quarto vermelho de um andar, ocupado por minha irmã, ouvimos tocar a campainha da sala de espera. Ninguém tocara o cordel, que estava à nossa vista. No dia 8, nova campainhada, à mesma hora da véspera. Depois, na dita sala, um quadro caiu na cabeça do meu sobrinho. Repusemos, no seu lugar, quadro e gancho. No dia 9, de manhã, no assoalho da biblioteca, um sabre sem a bainha foi arrancado da panóplia. Os ganchos estavam intactos. Nessa noite, a campainha de um andar começou a tilintar e o quadro tornou a cair, precisamente à mesma hora. No dia 10, nada. No dia 11, toques reiterados das 9 às 9h30 da noite. Impacientes, metemos papel na campainha, o papel caiu e a campainha continuou tilintando. Pedi, então, ao sobrinho que arrancasse o martelo da campainha, o que se não fez sem pena. Instantes depois o retrato no vestíbulo agitou-se violentamente, balançando-se da direita para a esquerda. No dia 12 os quadros da sala de jantar estavam todos deslocados. Às 7 da noite um porta-vaso colocado na janela da escada, à meia altura do pé direito, tombou com fracasso e rolou a fundo, até o solo. Reposto no lugar, tornou a cair. No dia 13, às 7 da noite, procurando entrar no quarto, verifiquei, espantada, que a fechadura estava corrida 2 voltas e com a chave do lado de dentro. A mesma coisa se dava com a porta do corredor para o segundo quarto, impossibilitando, portanto, a entrada. Tivemos, assim, ele arrombar a fechadura. Na mesma noite, reunidos todos, inclusive 2 visitantes, na biblioteca, vimos um retrato destacar-se da parede e cair no meio da sala. O gancho ficou intacto, bem como o cordel. Subimos a ver os quartos e atrás de nós tombou a mala, de cima de um armário, uma porta estava fechada a chave e esta desaparecera da gaveta em que minha irmã costumava guardá-la. No dia 14, grande fogaréu, espontâneo, no aquecedor do salão. Um quadro da sala de espera voou por cima da cabeça da empregada, mas as escápulas, bem como o cordel, ficaram na parede. Assentados à mesa de jantar, nessa noite, vimos o cordão da campainha flexionar-se, enquanto a mesma tilintava. Na biblioteca, à nossa vista, um quadro foi violentamente arrancado da parede, com as escápulas e tudo. Na manhã de 15, minha prima acordou enclausurada, pois as portas do quarto estavam fechadas e as chaves desaparecidas. Procuramo-las em vão, mas logo que chamamos o serralheiro, elas reapareceram como por encanto. A partir desse dia, resolvemos trazer as chaves sempre conosco, para evitar novas partidas, e contudo, minha prima, minha irmã e o sobrinho haveriam de encontrar em suas camas, todas as noites, mudas de nabo, pinças, pratos, cardos e até um busto do antigo proprietário. No dia 16, o porta-vaso subiu a um andar, entornando-se no soalho a terra nele contida. A 17, um prato oculto no leito de meu sobrinho, ao ser deposto sobre a cômoda, projetou-se ao chão, espatifando-se. Defronte, noutro móvel, também caiu um lampião. No dia 19, segui com os filhos para Bordeaux, ao encontro de meu marido e satisfeita por deixar aquela casa pouco acolhedora, mas estava escrito que minha ausência não interromperia os fenômenos. No dia 20, meu sobrinho, quando se dispunha a adormecer, sentiu-se alçado com um leito de acaju, aliás pesado, em sentido quase vertical. Minha irmã e a prima acudiram-lhe aos gritos, e chegaram a tempo de presenciar o fato. Diante de ocorrências tais, tão insólitas quão incomodas, ficou decidido regressarmos a Paris e logo as facécias se multiplicaram. O busto já referido foi encontrado no leito do quarto vermelho, com a cabeça no travesseiro e com as cobertas conchegadas até o queixo. Um porta-vaso da antessala deu um salto mirabolante para cair no meio da escada. Recolocado na janela, desceu os degraus à vista de todos, como da primeira feita. Um vaso de louça projetou-se do pátio da cocheira e foi, atravessando a janela, espatifar-se na mesa da sala de jantar. No dia da partida, repusemos os quadros nos seus lugares e eles tornaram a cair. Os móveis da sala de visitas, onde nada havia ocorrido, foram derrubados e, tanto que erguidos, logo retumbavam. O mesmo se deu no quarto do 2 andar.
O mostrador do relógio de parede abriu automaticamente, nenhuma cadeira ficou de pé. Reunidos para a última refeição, na sala de jantar, todos viram a mesa oscilar, levantar-se e partir para o lado de minha irmã. Reinstalados em Paris, minha prima, minha irmã e sobrinho entraram a gozar a mesma calma que eu já desfrutava em Bordeaux, livre de tão fantásticos fenômenos. Neste dezembro corrente, regresso a Paris com meu marido e os filhos. No dia 17, achamo-nos reunidos em casa de minha prima, para um jantar de família, a fim de marcar a partida do sobrinho, no dia imediato, para o serviço militar. Mal nos assentamos, a mesa estremeceu e levantou-se, a madeira começou a estalidar ininterruptamente. Fizemos-lhe perguntas, convencionando uma pancada para o sim, duas,